O bicho perdido. Eu vou contar um pouco dessa história de uma das instruções mais interessantes, mais legais que eu tive durante a minha formação na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Mas antes vou explicar um pouquinho como é que a gente chega até lá. Primeiro, tem que passar no concurso da SpaceX, entrar na SpaceX ali para iniciar a formação de oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. Então, a gente entra lá na SpaceX por meio de concurso e começa a formação para se tornar um oficial de carreira combatente. Passa um ano na SpaceX, durante a SpaceX a gente aprende, tem as instruções básicas ali, tem campo, aprende a atirar, manusear o fuzil, armamento, pistola, aprende a lidar com o terreno, aprende orientação, que é uma coisa muito importante. Orientação o que é? É você saber para onde ir, onde você está, se localizar utilizando cartas. Cartas são mapas militares, utilizando a bússola, saber onde chegar, calcular distâncias, tudo isso. E isso é muito importante. Então, durante a SpaceX tem toda essa instrução básica. Quando termina a SpaceX, o aluno, ele vira cadete e vai para a AMAN, Academia Militar. E lá, durante o primeiro ano da AMAN, tem os campos também. E no primeiro campo do primeiro ano da AMAN, tem uma instrução chamada Bicho Perdido. A gente chega lá, tem adaptação na AMAN, tem várias instruções um pouco mais avançadas do que as da SpaceX. A gente vai aprendendo mais, o cadete vai aprendendo mais. E chega o momento desse campo, o primeiro campo. A gente, os cadetes, vão para o terreno, para uma fazenda, chamada Fazenda Boa Esperança. É uma fazenda, chama fazenda, mas não tem um funcionamento de fazenda, é um campo de instrução. Campo de instrução militar da AMAN. Fica se eu não me engano, são 8 quilômetros da área construída da AMAN. 8 quilômetros de estrada de terra, tem a Fazenda Boa Esperança, que é onde acontece a maioria dos campos, especialmente os campos do curso básico, primeiro ano da AMAN. Chega lá, tem várias instruções, comunicações, orientação, progressão no terreno, um montão de coisa, alguns armamentos. E tem a instrução de orientação por meios expeditos, que é a orientação, aquilo que eu falei, você saber se localizar, saber para onde ir, saber chegar nos lugares, utilizando os recursos da natureza. É como se você não tivesse, por algum motivo, não tivesse bússola, não tivesse uma carta, um mapa, não tivesse GPS, não tem como se localizar, não tem comunicação, rádio, você não sabe onde está. Você precisa chegar em algum lugar. Então você usa a orientação por meios expeditos. O que essa orientação usa? Usa as estrelas, a lua, o sol e algumas outras características da natureza que a gente aprende, do próprio terreno, da vegetação, para ter uma noção ali de qual caminho seguir, como chegar em algum lugar. Aí vamos lá. A parte que interessa. A instrução de orientação noturna por meios expeditos, que é o Bicho Perdido. Isso aí já se passaram alguns dias de campo, acho que é no terceiro dia, por ali que começa. Os cadetes já estão cansados, de ter várias instruções, de não ter dormido direito algumas noites. Praticamente não dormem, nesse primeiro campo principalmente. Na primeira noite, talvez durma ali uns 40 minutos, na segunda noite mais ou menos isso também. Aí na terceira noite, se eu não me engano, terceira ou quarta noite, eu tive essa instrução. Já estava cansado, o pessoal já meio cansado. A gente tem a instrução ali básica, bem rápida mesmo, sentado ali no chão, o instrutor dá algumas explicações, algumas orientações e tira da gente tudo que a gente tem, o nosso equipamento. Tira o equipamento, o suspensório, o colete, o cinto com as coisas que a gente leva, o armamento a gente entrega, mochila, tudo. A gente fica só com o uniforme sem nada nos bolsos. O instrutor coloca um saco na cabeça dos cadetes, um saco de pano, a gente não enxerga mais nada, coloca um saco de pano na cabeça de cada um e aí começa a ficar tenso, Porque eu tava lá, o instrutor mandou colocar o saco na cabeça, a gente coloca e pronto, aí não sabe o que vai acontecer. O instrutor manda andar, cada um erga a mão, segura no colega da frente, anda
e vai andando e tal. A gente começa a andar, não sabe bem para onde está indo, mas tipo, depois a gente percebe que ele levou a gente andando até o local em que estavam estacionadas as viaturas, alguns caminhões militares, e mandou a gente subir nos caminhões, na parte de trás do caminhão, né? Sem enxergar nada, pensa nisso. À noite, escuro, saco na cabeça, lá na fazenda, né? É mato, não tem muita iluminação já, tá escuro, tá com o saco na cabeça, não tá enxergando nada, não sabe para onde vai, não sabe o que tá fazendo direito. Aí coloca todo mundo dentro das viaturas. Subiu no caminhão, fica todo mundo sentado no chão lá do fundo do caminhão, né? Todo mundo sentado lá, na viatura, e a viatura começa a andar. E a gente sem saber, né? Só sentindo a viatura andando, sacudindo, virando para um lado, virando para o outro, andando. Não tem a menor noção de para onde está indo. Aí chega um certo lugar que a viatura para. Aí o tenente puxa 5. Você. Desce. A gente desce, pode tirar o saco da cabeça. A gente tira o saco da cabeça e a gente vê que a gente está assim, voltando. Errei um pouquinho. Ele manda descer com o saco na cabeça e anda. E começa a andar. A gente também não sabe onde está. Ele anda, depois de andar um pouco, aí ele manda tirar o saco da cabeça. A gente já está no meio do mato. E ele explica pra gente. Primeira regra já foi falada antes. Não pode andar por estradas. Se for encontrado, se for flagrado andando numa estrada, vai ser punido e vai ter que repetir a instrução, vai ter que fazer de novo. Então, não anda por estrada. Beleza, essa é a regra. Aí ele orienta a gente, olha só, aquela ali é a direção geral sul. Foi isso que ele falou na minha equipe, pelo menos. Éramos 5, eu e mais 4. Lá à noite, lembra disso, tá à noite, tá escuro e a gente tá no meio do mato. Não tem iluminação, não é na cidade, não é lá no meio do mato. Aí ele explica, a direção geral sul é aquela ali. Ele aponta assim, aquela, direção geral sul, pra lá. Vocês precisam chegar na fazenda, na sede da Fazenda Boa Esperança, até o alvorada, até o raiar do sol, até o sol aparecer. Isso aí, essa instrução para mim começou, acho que eram umas 10 horas da noite, umas 22 horas, que foi quando começou tudo, então isso aí já devia ser lá, sei lá, quase 11. E beleza, pronto, ok, podem seguir. Aí ele esperava a gente andar um pouquinho e depois ir embora lá, largar os outros cadetes nos outros lugares lá. Aí começa aquela coisa, poxa, para onde a gente vai e se a gente for na direção errada? Aí a gente é obrigado a usar o conhecimento que a gente acabou de aprender nas instruções. A minha equipe, nesse dia, a gente usou a lua. As estrelas estavam difíceis de enxergar, tinha nuvens e tal, estava difícil encontrar estrelas, tinha muita árvore também de copa alta, a gente não conseguia enxergar direito o céu, mas a lua a gente conseguia ver. E pelo dia, assim, a gente aprende também a calcular a posição da lua, porque a lua não é igual ao sol, a lua varia muito a posição dela, muito mais que o sol. Então, a gente aprendia a calcular, a gente sabia em que direção a lua estava, era na direção sudeste, não lembro mais, faz tempo já isso. A gente sabia em que direção a lua estava e usamos a lua para guiar a nossa direção. Então começou, a gente foi andando aquela coisa ali da equipe, né? Tinha uma mochila, eu falei que tiraram tudo da gente, deixou só com o uniforme, e entregaram uma mochila só, com um sinalizador, com alguns sinalizadores, com uma ração de emergência, um rádio para emergência e um kit de primeiros socorros. Era só isso que tinha dentro da mochila. E era tudo fechado, lacrado, eles falavam que a gente não podia usar se não fosse um caso de emergência realmente, né? Beleza, aí alguém com a mochila e pronto. E lá a gente decidiu, então vamos fazer assim, assado, vamos andar. E a gente começava a andar. Olha, se você não tem essa experiência de andar no meio do mato mesmo, não é andar em trilha não, é andar diretamente no mato, na natureza, ali na área natural, você tem que saber que é difícil. Quem já andou assim, realmente, sabe que é difícil. Quem nunca andou, às vezes não tem noção. Então, quando você entrar no exército, se você for lá, você vai aprender isso, você vai descobrir. É difícil, não dá para andar em linha reta, é muito difícil andar em linha reta. A gente andava, tinham vários obstáculos, morros, taludes, e
E a própria vegetação. A vegetação que era muito difícil passar, né? A gente não tinha facão, não tinha nada. A gente tinha que desviar e tal, e abrir, às vezes, passagem com as mãos. E a gente andou pra caramba. O pessoal tava cansado, alguns mais cansados que outros, porque pagaram mais, porque passaram por instruções por momentos mais difíceis. Da minha equipe de 5, 3, 2 ali logo até a metade ficaram bem zumba, que a gente chama, sabe? Bem atordoado assim, que é o sono, o cansaço provoca isso. A pessoa começa a perder a noção, é como se ficasse embriagado, sabe? Começa a não ter muita noção das coisas, como se estivesse bêbado, mas é um cansaço. E depois mais um, aí ficaram 3 assim, e tinha eu e mais um colega, que a gente estava um pouco mais acordado. Então a gente foi lá, guiando, andando, tentando não perder a lua. Às vezes a gente perdia a visão da lua por causa da própria vegetação, por causa das nuvens, e a gente ia com medo sempre de, sei lá, cair num buraco, cair em alguma coisa assim, sempre tinha esse temor, sei lá, apareceu algum bicho, alguma onça, não tinha, né? Mas a gente ficava precavido, ficava de olho, vai que aparece alguma coisa, que a gente ouvia falar vários mitos. Assim, não era medo, sabe, aquele medo que as pessoas sentem, mas tipo, era precaução, a gente sempre tomando cuidado, sempre de olho. Tinha muito espinho, aquela região que é a Mata do Cemitério. Esse lugar que a gente estava era a Mata do Cemitério, que quem for para Amman vai conhecer. É uma mata sombria. Espinho pra caramba, cara. Tinha umas árvores lá que a palma negra, acho que era esse o nome, se eu não me engano, se eu já esqueci. A palma negra, ela tinha espinhos em tudo, no caule e até nas folhas. Espinho igual agulha, extremamente pontiagudo. Cara, se você pegasse um espinho daquele, furava a sua pele, inflamava e doía pra caramba. A gente tinha todo esse cuidado. Então andamos sempre mantendo essa orientação ali, o cansaço e tudo. Eu lembro de uma parte já algum tempo depois, em que chegamos num curso d'água, um riozinho passando, mas escuro, cheio de mato por cima encobrindo. Aí eu falei com o colega que tava ali mais acordado comigo, olha, eu vou passar aqui dentro desse riacho, desse curso d'água, a gente não sabe se é fundo, não sabe como é. Faz o seguinte, eu vou andando, você fica atrás de mim pertinho com a mão assim, para se eu cair, se afundar, você conseguir me puxar. Ele, beleza. A gente fez isso, mas não era tão fundo não, foi até o joelho, eu acho. A gente atravessou aquilo ali, aí começamos a encontrar bananeira, sabe, uma coisa que já é mais, já é sinal de que a gente está chegando num lugar mais usado, mais de fazenda mesmo. Tinha umas bananeiras assim, que bananeira é muito difícil achar sozinha, isolada no mato. Geralmente ela tá perto de lugar que as pessoas usam, né? Começou a achar bananeira assim, aí o mato começou a ficar mais ralo, beleza, chegamos. A gente não chegou diretamente na sede da fazenda, a gente se desviou um pouquinho no caminho, acontece. A gente chegou perto do Dinossauro, é um conjunto de morros que tem lá, que quem for para Amman vai conhecer também. A gente chegou na lateral do Dinossauro, na direção do Dinossauro. A gente chegou lá, um caminho mais difícil, se a gente fosse diretamente para a sede, até seria mais fácil, teria menos morros. Mas chegou ali, beleza, nos encontramos, saímos de dentro da mata, nos encontramos, azimutamos para a fazenda que era ali pertinho, acho que é uns 300, 500 metros do Dinossauro. E a gente foi, pronto, chegamos lá. Isso era quase 4 horas da manhã. Começamos umas 10 e pouca, terminamos 4. Teve gente que terminou muito mais rápido, chegou muito antes. Tem gente que não conseguiu chegar, tem gente que chegou depois de amanhecer o dia. Teve gente chegando até 9 horas da manhã. E esse pessoal que chegou depois, acho que a alvorada devia ser ali umas 5h30, 5 horas. Esse pessoal que chegou depois teve que fazer de novo outro dia. Pensa, uma noite inteira sem dormir, andando, fazendo aquela instrução, não conseguiu chegar, se perdeu, sei lá, se desorientou ou ficou muito zumba, que acontece, toda a equipe fica zumba, fica abatida e desorientada. Às vezes isso acontece, faz parte. Quem for ter essa formação militar, quem for para Amman ou até outras escolas militares, vai saber que isso é real. O cansaço atinge a mente de um jeito que você fica sem ação, fica inutilizado. Se tiver uma equipe, uma patrulha, que todos ficarem nesse estado de cansaço, de desgaste, todos ficam zumba e a patrulha não anda mais, a patrulha não fica totalmente desorientada. É como se a pessoa realmente ficasse um zumbi. Por isso que é o termo zumba. A pessoa vira um zumbi. Então,
Tem equipes que pode ter acontecido isso, equipes que realmente falharam na orientação, não chegaram, tiveram que repetir no outro dia. Foram de novo, outro dia teve equipe que sofreu muito com isso, porque pagou muito e teve que repetir bicho perdido, extremamente desgastante. Mas é uma experiência sensacional, porque você está lá, tendo instruções, aprendendo coisas, e tem essa situação em que você é colocado à prova, a gente é colocado à prova. Coloca o saco na sua cabeça, te larga no meio da mata e fala, vai, se encontra, se vira. E não fica ninguém fiscalizando, não. É a mata lá. Se acontecesse algum problema, todo mundo ali é militar, todo mundo é combatente, todo mundo é adulto, né? Apesar de jovens, todo mundo é adulto. Se acontecer alguma coisa, o cadete, o militar, se vira. Se for alguma coisa grave, solta o sinalizador, a equipe de instrução vai lá resgatar, dá um jeito, mas a equipe se vira, não tem fiscalização, não fica nenhum superior andando junto, acompanhando. Pelo menos naquela época não ficava. Era isolado lá, a equipe andando sozinha, se virando para cumprir a missão. Isso é uma experiência incrível, foi uma experiência incrível. Pronto, o bicho perdido é basicamente isso. É muito difícil transmitir a sensação que é fazer uma atividade dessa. A pessoa tem que vivenciar. Se você pretende, se você vai ir para a SpaceX, para a MAN, você vai entender o que isso significa. É ser colocado à prova, ser testado, passar por uma experiência incrível. Você sozinho com sua equipe, né? Você e sua equipe sozinhos na mata, colocando em prática tudo que aprenderam, tendo que se encontrar, se virar ali, virar à noite andando num lugar que você não conhece, porque é a primeira vez que o cadete tem contato com a mata do cemitério é nessa instrução. E é uma experiência muito marcante, uma das experiências mais incríveis que eu tive na MAN, na minha formação militar. E apesar do sanhaço, porque o sanhaço sempre existe, eu acho que eu aprendi muito e tive essa oportunidade, eu tive a sorte de estar bem nesse dia e ter sido um dos elementos da equipe que conseguiu ficar acordado e ativo durante todo o caminho. É isso aí, pessoal. Então, se você acha interessante, se tem alguma dúvida, me pergunta, tranquilo, me segue no Instagram, eu sempre respondo as coisas que me perguntam lá. É isso aí, galera. Valeu, obrigado por escutarem minha história.